movimento circular uniforme continua, tá? É a parada de sucesso de hoje. Vamos conversar agora sobre aplicações dessas equações, tá? Ainda lembra que no final do último vídeo nós vimos que as relações que foram demonstradas, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, entre a velocidade angular e a frequência, e entre a frequência e o período. Queria, inclusive, que você observasse, cara, tu só tem uma proporção, bicho. A gente tem que parar de ficar pensando sempre em memorização. Quando você chega para alguém e diz que aquele movimento, ele deu 3 voltas em 1 segundo, cada volta não são 2 π radiano, cara. Então é por isso que você diz que a velocidade angular dele foi 6 π radianos por segundo. A gente precisa interpretar mais as proporções que estão intrínsecas nas equações e não ficar decorando feito um mongol. Gasta esse tempo para ir ver uma série, bicho, tá? Então, dormir, descansar, ir para a praia, ir para o cinema, mas usar o tempo de estudo de forma mais precisa, tá? De forma mais objetiva. E aí, eu queria chamar aqui de aplicações importantes do MCU. Às vezes a gente está nas nossas aulas presenciais na escola, curso, treinamento, aí sempre tem aquele aluno para chegar e como é que faz essa questão? E aí você pergunta qual é o assunto a ele. Às vezes ele não sabe nem do que se trata. Então como é que você quer resolver uma questão se você ainda não está íntimo do que você vai aplicar? Não transforme física em matemática. A matemática é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar na física. Mas o grande objetivo é o fenômeno físico. E aí, as 2 aplicações importantes que eu queria conversar com vocês. Meus amigos, observem bem. Vamos pegar um ponteiro de um relógio, por exemplo, o ponteiro dos minutos. E vamos pegar alguns pontos distintos desse ponteiro. Imagine que esse ponteiro está nessa posição que você está vendo aqui. Eu vou chamar aqui de no t igual a 0 da minha análise. E esse ponteiro veio para essa nova posição, um t genérico qualquer. Você concorda que esse ponto A se deslocou daqui para cá? Que esse ponto B se deslocou daqui para cá? E que esse ponto C se deslocou daqui para cá? Eu te pergunto, o que é que esses pontos percorreram em comum? A mesma distância ou o mesmo ângulo? Então, sem perder o foco do que você está querendo deduzir, observem, todos esses pontos, eles se mantiveram movimentando em torno de um eixo fixo, que é esse eixozinho daqui do ponteiro. E o que é que eles percorreram? Será que esses comprimentos desses arcos são iguais? Não, cara. O que está igual aí foram os ângulos. E eles percorreram ângulos iguais em tempos iguais. O que é que a gente pode dizer? Que todos eles possuem a mesma velocidade angular. Ah, movimento em torno do mesmo eixo. Eu sou mais analfabeto. Eu chamo isso de movimento com ponto, movimento circular, com pontos alinhados. Todos eles descreveram o seu movimento sem perder essa característica de alinhamento. E esses pontos alinhados são alinhados com quem? Com o nosso eixo. E, principal característica, todos eles têm a mesma velocidade angular. Ah, Vasco, eu lembro que tem uma equação para cada uma delas. Que conversa! Você só está fazendo a comparação em cima das relações do movimento circular uniforme. Olha só, se todo mundo tem a mesma velocidade angular, se eu isolar naquela equação a velocidade angular, não vai aparecer VA sobre RA, VB sobre RB. Muitas vezes aquilo que a gente chama de difícil só era desconhecido. Você esqueceu simplesmente de fazer a verificação. Amigos, se eles possuem a mesma velocidade angular, 2π é uma constante, todos esses pontos têm a mesma frequência de rotação. Ora, se eles possuem a mesma frequência de rotação, eles também possuem o mesmo período.
é amarrado. Se uma coisa dá 3 voltas em 1 segundo, cada volta vai ser dada no mesmo tempo, já que todo mundo está dando o mesmo número de voltas. Pensar mais, eu acho que é mais importante a gente entender o que está fazendo do que ficar decorando. Então, o que é que eu posso afirmar? TA igual a TB. Jesus chegou? Nome desse tipo de movimento eu gosto de chamar de movimento com pontos alinhados. E qual é a principal característica dele? Tudo está em torno do mesmo eixo. Lembra, imagina um pneu de um carro girando. Qualquer ponto daquele, do centro até a extremidade, todos eles têm a mesma velocidade angular. Tenta imaginar um pêndulo. Qualquer ponto daquele fio do pêndulo, ele sempre vai ter a mesma velocidade angular, se a gente for analisar um a um. Bom, eu botei aplicações importantes, então é porque deve ter no mínimo outra, né? Vamos sair dessa e vamos para cá. Vamos pegar 2 polias e vamos ligá-las por uma corrente. Olha só. Polia A de raio A, polia B de raio B. Isso daí nos lembra uma bicicleta, isso nos lembra uma série de engrenagens que tem dentro do motor de um carro. Lembra? Temos a correia da ventoinha, que se chama, nós temos a correia do ar-condicionado, a correia dentada. Todas essas partes, elas funcionam utilizando essa mesma estrutura. Mas a gente não necessariamente precisa ter uma corrente, não. A gente pode ter um contato direto também aqui, ó. A gente vê às vezes aquele motor do portão eletrônico, né? E vê aquela caixa, você jura que é um monstro aquilo ali. Meu amigo, aquilo é só para proteger da chuva, ok? O que está lá dentro é única e exclusivamente uma poliazinha que fica em contato com uma peça que a gente chama de cremalheira. É uma régua que está presa no portão, toda dentada. Quando você aciona o controle, ela empurra para um lado ou empurra para o outro. Ela faz simplesmente essa transmissão de movimento. Ora, transmissão de movimento, por que você está usando esse termo? Porque uma delas transmite a mesma velocidade linear. Olha, se você tiver, por exemplo, aqui fica o pedal da bicicleta, né? A corrente está aqui e ela é toda, a coroa e a catraca, elas são dentadas. E a corrente encaixa aqui. Você já parou para pensar se essa velocidade com que a corrente passa aqui for diferente da outra, vai quebrar os dentes dela e os seus. Porque você vai ao chão, meu filho. Não tem como. Na hora que a gente tem uma transmissão de movimento, o que é que está sendo passado? A mesma velocidade linear. Ah, Vasco, mas eu me lembro que tem 3 equações. Lá vem tu com tuas decoreba. Cara, não são 3 relações para todo movimento circular e uniforme. Nós não fizemos a dedução no vídeo 1. Então, lembra que às vezes você só está fazendo uma aplicação. Cara, mais leveza no pensar, menos decoreba. Olha só, quando você vê, eu lembro que tem a equação ômega A RA igual a ômega B RB. Cara, sai dessa, tu só fizeste dizer que como V é igual a ômega R, tu tiraste o VA e colocaste ômega R. Na hora que tu tens que ômega é igual a 2π vezes F, no lugar do ômega tu poderias colocar 2π FA-RA e do outro lado 2π FB-RB. Mas, meus amores, o 2π não é uma constante. Aí você vê só essa equação pronta, parece que é uma cor do outro mundo. Chapa, tudo em movimento circular uniforme gira em torno disso. Tudo que você vai fazer em movimento circular uniforme gira em torno dessas 3 equações. E, por fim, como a frequência é o inverso do período, RA sobre TA, por quê? No lugar da frequência eu posso substituir por 1 sobre período, RB sobre TB. Não custa nada lembrar que uma das nossas primeiras aulas do canal eu chamei bem a atenção de como trabalhar com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E olha só, vocês concordam
que um perímetro dessa rodinha aqui é bem menor do que o perímetro dessa, então, toda vez que essa roda maior dá uma volta, a outra precisa dar mais de uma volta. Faz sentido? Mesmo sem a equação, você está vendo que aquela esfera, aquele disco que tem um raio maior, vai ter uma frequência menor. Tanto você pode ver pelo lado matemático, como única e exclusivamente pelo fato de você ter nascido. A gente precisa pensar mais e decorar menos, tá? Ah, Vasco, por que é que o raio é proporcional? Esquece a equação, cara. Uma volta dessa grande leva muito mais tempo do que uma volta dessa pequena, já que elas estão respeitando o mesmo número de metros ou número de centímetros por segundo que elas vão percorrer. Então, é lógico que tem maior raio, vai ter maior período. Precisamos decorar menos. E no nosso terceiro vídeo da sequência que a gente vai fazer aqui, a gente fala de movimento relativo em movimento circular e algumas aplicaçõezinhas diretas. Vamos acertar isso? Então, vejam que tudo que a gente conversou não sai de utilizar das 3 equaçõezinhas que a gente tem para movimento circular uniforme. Foi um movimento em torno do mesmo eixo, movimento com pontos alinhados. Foi um movimento de contato externo, direto ou indireto, transmissão de movimentos, ok? Com esse comentário, encerramos mais um vídeo do A Luz da Física para você, ok? Nos encontramos no próximo vídeo para fechar essa análise. Um grande abraço!